A primeira parte de entender um filtro é entender o que a gente está trabalhando com, o que a gente está enxergando. Assim como um analisador de espectro, a gente tem uma curva de amplitude sobre frequência. Então, o filtro ele não tem a ver com o tempo, ele tem a ver com amplitude sobre frequência. Então, eu tenho exatamente esse tipo de gráfico aqui. Eu tenho minha amplitude no meu sinal, que eu sei que nesse caso aqui é zero, nessa frequência, e aí nessa outra frequência aqui é menos... Deixa eu ver aqui, é menos 6, sabe? Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem o que é o filtro, o que a gente está trabalhando com. Uma coisa rapidinho que eu quero falar antes da gente continuar é o seguinte. Quando a gente está usando um equalizador, eu vou estar usando o equalizador para explicar os parâmetros, mas lembrando que esses mesmos parâmetros se aplicam aqui. Tem uma diferença essencial entre esses dois tipos de filtros aqui. A diferença é que esse filtro aqui, que é um filtro que vem de equalizador, ele é um filtro muito preciso. Ou seja, você tem uma precisão de fazer cortes em frequências específicas com muito mais facilidade que você teria de fazer nisso aqui. O porquê? O porquê é que a maioria desses sintetizadores assim modelados dos analógicos era que nos sintetizadores analógicos antigamente não havia a opção de escolher uma frequência específica. Os filtros são mais uma ferramenta para a modelagem de som em geral do que uma ferramenta específica tipo de correção. Então isso aqui é de mais modelagem de som do que correção de áudio. Tanto que esse aqui é um plugin mais usado para correção de áudio, porém, por sua capacidade de filtro ser tão boa, ele também pode ser usado para fazer filtros. Então eu vou estar explicando aqui, mas o mesmo contexto se aplica aqui. Mas entenda que isso aqui é para correção de áudio, e isso aqui é para áudio em geral. Vamos voltar aqui então. O que são os elementos principais de um filtro? A gente precisa entender que há uma frequência específica onde ele vai agir, há um volume, ou seja, um ganho, que você pode dar em uma certa frequência, e há um Q. O Q nada mais é do que fator de qualidade. Como assim? O fator de qualidade é o seguinte, vamos dizer que aqui o meu fator de qualidade seja quase zero, no caso é 0,025, aqui é o mais baixo. Quando o fator de qualidade é baixo, significa que o filtro vai agir em muitas frequências aqui no meio. Aqui no caso ele está agindo no espectro todo. E quando o fator de qualidade é alto, a gente tem que o filtro está agindo em um certo espaço de frequências. Vou querer mostrar isso aqui para vocês. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer um bel, que é essa curva aqui. Depois eu vou entrar nas curvas específicas, mas só para vocês entenderem. Então esse aqui é o meu filtro agindo com um fator de qualidade muito baixo, ou seja, ele é ruim porque ele não é específico. Agora o fator de qualidade alto. Pronto, vocês pegaram a ideia. Então, o Q é muito importante. Só que o problema do Q é o seguinte, em algumas ondas, principalmente, você pode acabar criando esse barulhinho aqui. O que é isso aqui que a gente está escutando aqui em cima? Isso aqui se chama ressonância. Tá, eu vou explicar isso aqui para vocês de uma certa forma. Eu vou fazer um low cut, ou seja, um low cut ele é um tipo de filtro que deixa as frequências mais altas passarem, porém ele corta as mais baixas. Ó. Vou estar entrando isso aqui tudo específico, mas eu quero só explicar a ressonância. A ressonância agora permite fazer isso aqui, ó.
Pronto, foi. Isso aqui é para vocês entenderem o que é ressonância. A ressonância nada mais é do que esse espaço que é criado aqui, onde ele fica de repente muito alto, sabe? Ou seja, a gente tem um Q muito alto, que é um fator de qualidade altíssimo até, e aí a gente tem esse espaço aqui embaixo que é criado onde há um ganho, né? Então, por exemplo, você pode fazer um ganho aqui, só que você está percebendo que nesse caso aqui não tem como fazer um ganho. Por quê? Eu vou explicar isso mais para frente, mas essa curva aqui, uma low cut, uma low pass filter, ela não permite fazer ganho nela. Eu vou explicar isso mais para frente com calma, para vocês entenderem por quê. Mas entende que isso aqui é uma ressonância, tá? Que é esse barulho mais metálico que a gente escuta, e esse som é essencial. Tipo assim, a maioria das sínteses sonora utiliza um pouco de ressonância, sabe, para dar aquele extra no overtone. Então é por isso que ele é tão importante. Então, na parte inicial de parâmetros de filtro, é só isso que você precisa entender. Você precisa entender que ele atua numa frequência, ele atua com fator de qualidade. E ele também atua com dB per octave. O que está acontecendo é o seguinte, isso aqui é bem interessante. Quando você tem um baixo dB per octave, significa o quê? Você está vendo aqui embaixo ele tem um pianinho desenhado? Deixa eu deixar ele aqui exatamente na minha C6. Então, agora o meu filtro está ativado na C6. O que está acontecendo é o seguinte, quando vier aqui cadê você? Na C5 aqui, você percebe que nessa região aqui, ele está menos 6 decibéis. Tá vendo? Menos 6 nesse caso aqui. O que está acontecendo é o seguinte, essa opção do dB per octave mostra para mim o quanto que ele vai abaixar, o quanto que a curva vai ser mais inclinada ou menos inclinada para cada oitava. Então o que está acontecendo? Eu tenho aqui no C6, até aqui no C5, eu tenho menos 6 decibéis, ou seja, a minha curva é uma curva mais arredondada, 6 decibéis por octave. Então aqui eu estou com 0, né? Então vamos lá, menos 6, 6, aqui menos 6, aí depois a gente está falando de menos 12, aí depois de menos 18, e assim por diante. Ele vai somando, tanto que ele vai chegar aqui embaixo, nessa C2 aqui como exemplo, ele já está baixíssimo aqui, a gente está falando de menos 24, tá bom? Isso aqui é só para você ter uma ideia. Se você quiser, você também pode fazer essa curva aqui ficar um pouquinho mais violenta, ou seja, ela está abaixando, a mais violenta de todas é essa aqui, que é quase um brick wall. O brick wall é o seguinte, quando você tem uma inclinação tão alta que ele basicamente só corta as frequências todas que estão aqui embaixo. Isso aqui não é um brick wall por completo, porque um brick wall por completo, essa curva aqui é reta. Nesse filtro aqui, nesse plugin, ele só permite fazer até 96 decibéis por octave, ou seja, entre esse espaço aqui, de C5 até a minha C4, há uma queda de menos 96 decibéis, tá? Menos 96 decibéis por octave. Então, cada oitava minha aqui, eu tenho uma outra queda. Então, deixa eu achar outra aqui. Deixa eu botar mais um filtro aqui. Então, vamos voltar aqui nesse aqui. Agora eu vou botar 36 para vocês verem. Aí, esse 36 ele caiu direitinho aqui. Aí, deixa eu fazer mais um aqui para vocês verem. Deixa eu fazer um menos curvado. 24. Então, você está vendo que aqui está 24 e aqui ele já está morrendo direitinho. Então, é isso. dB per octave é isso. Você está criando uma curva muito íngreme, como eu mostrei aqui, ou uma curva mais suave, mais sutil. Isso aqui é perfeito para quando a gente quer escolher o quanto que a gente realmente quer filtrar. Então, por exemplo, escuta isso. É um filtro muito mais suave do que se eu fosse fazer isso aqui. Entenderam? E é isso então, para essa primeira parte do filtro, é isso. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre as curvas.